E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe vocês. Mais um vídeo, mais um capítulo, 1 João 4. 1 João 4. O Espírito de Deus é o Espírito do... O Espírito de Deus é o Espírito do inimigo de Cristo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Triste, né? Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. E o que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e o Espírito do erro. Espírito do erro, Espírito da mentira. Vamos lá. Segundo subtítulo aqui, de 1 João 4. Deus é amor. Tem uma igreja com esse nome, né? Sim. Deus é amor. Você já viu na rua aqui? Não. Eu acho que eu já vi, hein? Deus... Eu acho que a mamãe já foi pregada na igreja. Mamãe já foi nessa igreja, será? Sim. Nosso pastor, o pastor Sal, acho que ele era dessa igreja quando era criança. Eu vou perguntar pra mamãe. Pode perguntar lá, só não bate na mesa por causa da câmera. Tá bom. Deus é amor. É uma igreja. Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que ele vive unido conosco. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que ele vive unido conosco é esta: ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com ele. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele,
e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Deus é amor. Confirmou com a mamãe lá? Sim, pai. Ela disse que não pregou na Deus é amor, mas que se Papai do Céu deixar, ela vai. Tá certo. Então tá certo. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Forte, né, Gabi? Sim. Forte demais, forte demais. A gente tem que aprender a amar que nem Deus, que nem Jesus. A gente tem que ser mais paciente com os irmãos, né? Papai tem que melhorar isso, sabia, Gabi? Papai ainda é muito irritadinho, sabia? É, cara, a Bíblia... Te ler a Bíblia, só sente essa chicotada no lombo assim. Eu preciso melhorar, meu Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este. O mandamento que Cristo nos deu é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Forte demais. Forte demais, forte demais. Terminamos 1 João 4. Gostou desse capítulo, Gabi? Sim. Papai é muito irritado ainda? Um pouco. Papai é um pouco. Papai é bravo? Papai tem que melhorar, né? Sim. Papai tem que melhorar. Quem não tem que melhorar, né? Quem não tem que melhorar? É fácil a gente amar os outros quando tá tudo bem, tá tudo do jeito que a gente quer, tá tudo nos conforme, como diriam os antigos. E quando as coisas dão errado? E quando as coisas dão errado? E quando as coisas não saem no nosso tempo? E quando as coisas não são da forma que a gente achou que seria? Daí às vezes complica, né? Consegui. Que Deus abençoe vocês aí. Bora terminar esse primeiro livro de João. Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Que a paz do Espírito Santo seja na casa de vocês. Na casa, no trabalho, no carro, em cada caminho de vocês. Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Que Deus abençoe.